Olá, meu nome é Mário Fialho e vou falar um pouquinho agora para vocês sobre a prática de vida integral. Integral, tá? Bom, esse é o nome de um livro escrito pelo Ken Wilber e pelo Terry. É um livro super legal que você pode encontrar aí nas melhores livrarias, que vai falar um pouco de uma noção super simples que todo mundo tem, desde lá dos gregos, uma noção que é uma noção de se perguntar sobre como viver, tá? Uma noção de uma ética, tá? Uma ética que é qual a melhor forma da gente estar no mundo, se comportar e viver, tá? E o que esses autores reuniram nesse livro, e é uma das coisas que a gente busca praticar e é um dos fundamentos aqui da Multiversidade, naquilo que é uma prática de vida integral, tá? É justamente uma resposta moderna aqui no século XXI para esses temas. E essa resposta moderna concilia elementos de ciências como a psicologia, neurociências, pesquisas também modernas da neurociência, junto com elementos, por exemplo, das tradições do Oriente. Que tipo de tradições do Oriente? Por exemplo, o que as tradições como o budismo, o islamismo, as tradições de sabedoria, como o cristianismo mesmo, nos ensina. Então, essa união, essa síntese entre metodologias orientais e ocidentais informam uma prática de vida integral. E a questão que a gente deve se fazer é como eu posso desenvolver uma prática de vida integral, como eu posso refletir sobre o meu cotidiano buscando uma PVI, que é como a gente chama, tá? E essa PVI obviamente vai ser adaptado ao seu estilo, tá? Nenhuma prática vai ser igual à outra. Cada um vai desenvolver aquilo que for mais harmonioso, mais equilibrado para a sua vida. E aqui tem uma balança e cada um sabe exatamente quais os pesos e medidas vão ser mais favoráveis para o desenvolvimento de um estilo de vida saudável. A gente já sabe um monte de coisa. Se você vai, por exemplo, a um médico, a um psicólogo, a um nutricionista, todos esses profissionais nos falam, nos informam como cultivar uma prática de vida integral, mais ou menos equilibrada. E o que a gente quer nessa perspectiva, a gente vai trabalhar com algumas questões aqui super importantes. Uma delas é, por exemplo, entender esses módulos aqui, que existem: corpo, mente, espírito e sombra. O que é cada uma dessas coisas? Por corpo é o que a gente normalmente, quando fala de uma prática, a gente faz práticas corporais. Por exemplo, fazer atividade física, como correr, tá? Uma atividade como correr é excelente. Uma atividade como levantar peso, tá? Pegar pesos, tá? Super importante para fazer seu corpo crescer, cara. Né? Ficar mais forte, desenvolver essa habilidade. A gente sabe que uma atividade aeróbica e cardiovascular são extremamente importantes, mas não tem só isso. O corpo tem outras dimensões também mais sutis para quem já teve a experiência de praticar, por exemplo, o Tai Chi Chuan. A gente sabe que o corpo tem dimensões mais sutis, né? Uma das coisas que informa a questão do Tai Chi Chuan é o Qi. O que é Qi? É a dimensão energética do corpo. Então o corpo não é feito só apenas de matéria, que cuidar do corpo, se alimentar, tomar, por exemplo, as vitaminas certas, né? Manter as vitaminas corretas, mas tem também aquilo que na yoga, na prática de yoga, que também é uma atividade física, a gente chama de prana, tá? Então esse corpo tem um corpo mais denso e tem um corpo mais sutil, tá? Essa relação que a gente estabelece com o corpo, ela passa por uma gradação de diversos níveis e uma abordagem mais ou menos integrada que a gente pode buscar no nosso cotidiano. E o desenvolvimento da mente, como que a gente desenvolve a mente? Bom, no modelo integral, um desenvolvimento psíquico tem a ver com a nossa capacidade de desenvolver perspectivas. O que isso quer dizer, Mário?
quer dizer que a gente pode olhar para o mesmo problema, tá? Tá aqui o nosso olho, o mesmo problema de diversos pontos de vista. E quanto mais pontos de vista a gente consegue compreender um mesmo problema, mais rico ele fica. A gente então adota múltiplas perspectivas, tá? Quanto mais pontos de vista, quanto mais abordagem, por exemplo, você quer compreender seu sistema de crenças, você quer compreender, você pode estudar valores ao longo de diversas tradições. Por exemplo, como o cristianismo aborda um tema, o islamismo, e isso vai fazer com que você seja mais flexível. E aqui ser mais flexível quer dizer ser mais inteligente. Outra forma de fazer isso, por exemplo, é estudar idiomas, tá? E não só os idiomas, mas o contexto cultural, ou seja, você vai ter e conseguir enxergar problemas de formas diferentes, segundo culturas diferentes. E isso amplia aquilo que a gente chama de cosmovisão. Tá? Você vai desenvolver então sua cosmovisão e vai ter uma visão de conjunto. E espírito. Por espírito nós estamos chamando a nossa capacidade, por exemplo, de nos conectar com, eu vou usar essa expressão, com o divino, tá? Com o divino. O que é o divino? E agora que ficou confuso. Numa perspectiva teísta, o divino é uma segunda pessoa. Você pode, por exemplo, conversar com Deus. Tem até um livro famoso aí, Conversando com Deus. Pode ter uma experiência de segunda pessoa. Você pode ter também uma experiência de primeira pessoa com relação ao divino, que é você sentar e meditar e ver que você é um com todos os outros seres, reconectando com todas as manifestações do universo. E terceira pessoa, como é que você encontra o divino na terceira pessoa? Você encontra cuidando do mundo, fazendo serviço desinteressado, aquilo que os hindus chamam de seva, tá? Ou trabalho voluntário, em que você encontra então essa conexão com o seu grupo, auxiliando, fazendo esse serviço, sendo útil para o mundo, e muitas pessoas consideram isso uma forma de prática espiritual. E chega então o último elemento, que é justamente o elemento aqui da sombra, tá? Sombra. Vou escrever aqui para que fique claro, tá? A sombra representa então esse elemento dos conteúdos reprimidos e inconscientes, tá? Aqui um outro nome para isso é o inconsciente, tá? Conteúdos que estão então não manifestos, com os quais o ego, aquilo que você se identifica, não entra em contato, e eles ficam então guardados na sombra. E uma das formas da gente descobrir a nossa sombra é através da projeção, tá? A gente em geral faz como mecanismo de defesa a projeção dos nossos conteúdos reprimidos, e isso vai aparecer aonde? No outro, tá? Então quando você aponta o dedo para o outro, muitas vezes você está apontando para você mesmo. E essa é uma questão super importante para a gente trabalhar através dos processos de psicoterapia, terapia em grupo, autorreflexão, fazer um diário para você se conhecer melhor, todos esses trabalhos que envolvem aqui autoconhecimento. Bom, gente, isso em linhas gerais, um pouquinho sobre a visão integral. A gente pode ampliar isso ao extremo, levando, por exemplo, ao desenvolvimento de outras habilidades. Eu espero que você tenha curtido essa nossa breve explanação sobre a prática de vida integral. E agora o que você faz? Bom, agora o que você faz é ver se na sua vida essas linhas, esses vetores, esses módulos aqui, eles estão mais ou menos equilibrados. Quanto tempo você dedica para o seu desenvolvimento do seu corpo? Boa alimentação, atividade física, quanto tempo você está fazendo uma nova leitura, estudando um idioma, desenvolvendo sua capacidade mental, quanto tempo você passa em oração, em meditação, em qualquer que seja a sua prática espiritual, e o que você, na verdade, não só o tempo, mas a qualidade do que você faz desenvolvendo e evitando problemas com a sombra, tá? Que é a base da maior parte dos conflitos que a gente encontra no mundo. E era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que você tenha curtido um pouquinho essa nossa reflexão sobre a prática de vida integral. E eu fico por aqui. E é isso, é uma ética. Não serve só teoria, a gente tem que viver isso. E eu espero que essa aulinha gratuita online
sirva para reflexões. Procure saber mais sobre o material do Wilber. Aqui no Brasil tem pessoas incríveis desenvolvendo esse trabalho que a gente recomenda a todos, tá? Mais uma vez, obrigado e até a próxima.